Graça e a paz. Amém? É uma grande honra estar com vocês mais um domingo para compartilharmos a palavra de Deus. Peço que vocês tenham paciência com a minha voz, que hoje não está 100%, mas pela misericórdia do Senhor a gente vai em frente. Hoje nós vamos dar continuidade em nossa série de sermões sobre o Apocalipse. Nós já estamos caminhando para o fim dessa série. Peço que os irmãos abram a Bíblia em Apocalipse 19. Hoje nós vamos considerar dos versos de 1 a 10. Apocalipse 19, dos versos de 1 a 10. Nosso tema hoje será as bodas do Cordeiro. A palavra de Deus diz assim: Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos, os 4 seres viventes, prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faça isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vamos orar. Santo Deus e Pai Todo-Poderoso, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por estar diante da tua palavra. Eu peço que o Senhor conduza essa mensagem. Prepare o nosso coração, Senhor, como um solo fértil, para receber a tua boa semente. Pai, eu reconheço a minha total dependência e necessidade de ti. Quem é suficiente para essas coisas, Senhor? Apesar de mim, eu te peço, usa-me como instrumento, para expor com fidelidade a tua palavra e com o poder do alto. Fala aos nossos corações, Senhor. Glorifica o teu nome, Senhor, como cantamos. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome seja a glória. Desvenda os nossos olhos para contemplarmos a maravilha da tua lei. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Como nós já estudamos aqui, nós vamos lembrar que o livro do Apocalipse, ele apresenta várias recapitulações da história com diferentes ênfases, né? Então nós observamos aqui 7 seções paralelas na estrutura do livro. Nós vimos do capítulo 1 ao 3, Cristo no meio dos 7 candeeiros de ouro. Capítulos 4 a 7,
o livro com 7 selos. Capítulo de 8 a 11, as 7 trombetas de juízo. Capítulo de 12 ao 14, a mulher e o filho perseguidos pelo dragão e seus auxiliares, a besta e a prostituta, a meretriz, né? Capítulos de 15 a 16, as 7 taças de ira. E do capítulo 17 ao 19, a queda da grande prostituta e das 7 bestas. Para finalizar o livro, a última sessão será do 20 ao 22, o julgamento do dragão, Satanás, seguido pelo novo céu, nova terra, a nova Jerusalém. Portanto, nós estamos considerando hoje a penúltima sessão, que vai até o final deste capítulo 19. Nós fizemos a leitura dessa primeira parte. Então, essa última sessão termina ali no capítulo 19, mas hoje a gente só vai até o verso 10. Então, na próxima mensagem, se Deus quiser, nós vamos concluir este capítulo e esta penúltima sessão, faltando só a sessão final. Nós vamos considerar este texto aqui em 3 pontos, que são, em primeiro lugar, adoremos a Deus pela salvação, verso de 1 a 5. Segundo, adoremos a Deus pelas bodas do Cordeiro, versos 6 a 8. Terceiro, adoremos a Deus pelo testemunho de Jesus, versos 9 ao 10. Vamos considerar então o primeiro ponto. Adoremos a Deus pela salvação. Vamos ler o texto. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação, glória, poder são do nosso Deus. Lembrando que nos capítulos anteriores, isto é, os capítulos 17 e 18, descreveram a grande prostituta e a queda da Babilônia. A Babilônia é aquela que nos capítulos anteriores foi retratada como aquela que corrompeu a moral do povo a ponto de destruí-los. Ela exaltou a si mesma e conduziu as pessoas para longe de Deus. Além disso, ela provocou a morte dos santos. Então, depois de contemplar a destruição, a queda da Babilônia, João agora se concentra no que está acontecendo no céu. Então ele viu a queda da Babilônia e essa visão que ele está tendo agora é no céu. O que está acontecendo? Notamos no céu uma celebração, aqui uma celebração celestial em virtude do juízo de Deus sobre a meretriz. Enquanto a Babilônia cai, é destruída, é condenada, cai juízo sobre ela, no céu há louvor para Deus, há regozijo, há alegria diante da queda da Babilônia. Em primeiro lugar, o povo no céu louva a Deus por prover salvação. Nós lemos, aleluia, a salvação, né? Deus nos salvou dos nossos pecados, salvou o seu povo dos seus pecados. Deus o salvou de sua ira, Deus o salvou de Satanás e dos seus ajudantes, e nesse caso, em particular, a Babilônia. Então, Deus é louvado pela salvação que Ele conquista para o seu povo. Então, Deus nos salvou da condenação do pecado, enviando Cristo para morrer por nós naquela cruz, né? E Deus nos salva também de todos os seus inimigos. Como na oração do diácono Caxi, ele falou, né, do diabo, do mundo, da carne. Nós temos nesse mundo, né, inimigos a enfrentar ainda. Não estamos ainda no novo céu, nova terra, mas Cristo já venceu na cruz esses inimigos, e na consumação eles vão ser totalmente destruídos. Eles vão ser lançados ali no lago de fogo, onde sofrerão eternamente, né? E neste caso aqui está falando mais especificamente da Babilônia, do mundo, com as suas seduções, com as suas malícias, com as suas opressões contra o povo de Deus, contra a igreja,
com as suas perseguições. Lembrando, por exemplo, ali no contexto do primeiro século, em que muitos cristãos foram perseguidos por simplesmente não participar de rituais que eram imorais, que eram idólatras, que desagradavam a Deus. Lembrando ali no primeiro século, alguns filmes também retratam isso de forma vívida, mostrando cristãos sendo massacrados, martirizados, servindo de postes, né, tochas humanas, sendo lançado às feras. Então, isso não ficará impune, enquanto a Babilônia está caindo, há um louvor ao Senhor por conta disso. Então, depois de contemplar a destruição da Babilônia, agora João vai ver o que está acontecendo no céu. Nós notamos aqui essa celebração. Em segundo lugar, as pessoas no céu louvam a Deus pela sua glória. A glória de Deus é o esplendor da sua majestade, que faz com que toda a criação se prostre diante dele, em reverência e adoração. Terceiro lugar, eles honram ao Senhor por causa do seu poder. Ninguém é tão poderoso como Deus. Seu poder é irresistível. Ele cumpre todos os seus propósitos e derrota todos os seus inimigos. Deus é louvado porque Ele é o nosso Salvador. Deus é louvado porque Ele é cheio de glória. Deus é louvado porque Ele é poderoso. Nenhum inimigo ficará de pé diante do Senhor. Diante de situações de perseguição, especialmente, pode ser que os inimigos pareçam muito poderosos. Diante de situações de injustiça, pode ser que a gente pense, não vai acontecer nada com eles. Eles são poderosos, a gente não pode fazer nada com as nossas próprias mãos. Mas diante de Deus, eles caem com um sopro, com uma palavra do Senhor. Tudo se desfaz. O castelo de Belzebu é destruído com uma palavra de Deus. Com uma palavra de Deus, a Babilônia cai. Com uma palavra de Deus, tudo muda. Porque Deus é poderoso. Então, esse Deus, Ele deve ser louvado. Quando a gente lembrar da salvação que vem do Senhor, devemos louvar. Assim como esses santos no céu, assim como as hostes celestiais, como o povo que está no céu louva ao Senhor por ser Salvador. Quando lembrarmos nós, igreja aqui, o que Cristo fez por nós, o que Deus fez por nós enviando o seu Filho, para salvar pecadores como nós, da condenação, do inferno, nos salvar de todos os nossos inimigos, louvemos ao Senhor. Que os nossos louvores não sejam palavras mecânicas, decoradas, vazias, que a gente lembre o que a gente está fazendo, que o nosso culto não seja simplesmente um ritual, que a gente faz sempre, e às vezes sem parar para pensar o que a gente está fazendo. Que o nosso culto seja em espírito e em verdade, que a gente pense nisso tudo e diga, aleluia, Senhor, Tu és Salvador, Senhor, Tu és cheio de glória, Tu és glorioso, Senhor, Tu és poderoso. Tudo está debaixo do governo, das mãos e do poder de Deus. Todas as coisas, Ele sustenta o universo pela palavra do seu poder. E continua dizendo, portanto, verdadeiros e justos são os teus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Quando Deus julga alguém, esse juízo sempre é verdadeiro. Os seus juízos são corretos em todas as situações. Não há, prestem atenção, não há injustiça da parte de Deus em momento nenhum. Se o juízo foi de Deus, ele é justo, ele é reto, tem equidade. Todos os seus juízos são justos, verdadeiros, há perfeita equidade nos juízos divinos, porque Deus julga com base na verdade e na justiça. E nesse caso aqui, ele fala que o sangue dos mártires é vingado
e os opressores são condenados. E a segunda vez, disseram, o texto diz, aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Quando o texto fala isso, de uma fumaça subindo, e essa expressão, séculos dos séculos, essas palavras transmitem a imagem do inferno, como uma chama eterna. Séculos dos séculos. Não termina, é uma fumaça que não se apaga. Infelizmente, algumas pessoas não creem nessa doutrina, mas é uma doutrina bíblica. É uma doutrina bíblica. A Bíblia fala de um tormento que é eterno. Então, se está nas Escrituras, a gente precisa pregar do jeito como aqui está. Os 24 anciãos, os 4 seres viventes, prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Eles são representantes do povo redimido de Deus. E o texto diz que saiu uma voz do trono exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e os grandes. A ordem dada aqui é a todos os servos de Deus para louvá-lo. Ninguém está excluído, ninguém está isento de temê-lo. Temer a Deus significa mostrar respeito, reverência, louvar ao Senhor. Todos são chamados a louvar, a temer, a adorar a Deus. Isso me lembra as palavras do Salmo 150, que diz assim, preste atenção. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som de trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo o ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Todos são chamados a louvar, a adorar a Deus. O conhecimento do que Deus é, em seus atributos e em suas obras, aquilo que Ele fez por nós, deve nos levar a adorá-lo. Queridos, o conhecimento não é um fim em si mesmo. A gente não recebe, por exemplo, vários livros aqui de presente, simplesmente para a gente se tornar mais sabido, para a gente conhecer bastante coisa. Tudo isso deve redundar em glória para Deus. Não é só para a gente acumular informações, nós devemos glorificar a Deus. O antigo catecismo que o Camilo citou, ainda agora, tem uma pergunta que diz assim: qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus, sentir prazer nele para sempre. O seu fim principal, o motivo da sua vida é glorificar a Deus. O motivo da sua vida não é simplesmente conseguir acumular o máximo de dinheiro que você conseguir. O objetivo da sua vida não é você conseguir chegar na mais alta patente do seu trabalho. Não é você conseguir comprar a casa mais cara que você pudesse comprar. Mesmo que você alcance tudo isso, esse não é o objetivo final. O objetivo da sua vida é glorificar a Deus. Porque a Escritura diz: quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Seja o melhor profissional para a glória de Deus. Seja o melhor professor para a glória de Deus. Seja o melhor médico para a glória de Deus. Seja o melhor jogador de futebol para a glória de Deus. O melhor professor para a glória de Deus. Faça tudo para a glória de Deus. Crie os seus filhos com sabedoria no temor do Senhor para a glória de Deus. Seja honesto em seus negócios
para a glória de Deus. Faça o certo, mesmo quando não tem ninguém olhando, para a glória de Deus. Use o seu tempo, os seus recursos, os seus dons, os seus talentos, as suas virtudes, para a glória de Deus. Aquilo que Ele te deu alguns anos nessa vida, te deu alguns recursos, te deu saúde, te deu inteligência. Glorifique a Deus que Ele te deu. Eu lembro quando a gente lê Romanos, e a gente vai caminhando do capítulo 1 até o 11, com doutrina, o Evangelho é pregado. Nós vemos ali muita doutrina, como Cristo salvou, como nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo, como o plano de Deus na salvação de um povo. E eu vejo ali no final do capítulo 11, como o apóstolo Paulo fica maravilhado, e a gente tem uma doxologia, uma adoração ali, né? Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a Ele para pedir alguma coisa em troca? Porque dele, por meio dele, para Ele, são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Diante de tanta doutrina, tanto ensino, ele adora a Deus, ele glorifica a Deus. E depois, ele continua escrevendo. Ele vai dizer que diante das misericórdias de Deus, nós devemos apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Diante de um Deus misericordioso que salvou pecadores como nós, diante de tão grande misericórdia que foi demonstrada, apresente a vida de vocês, os corpos de vocês, as mãos, os pés, os olhos, a vida para a glória de Deus. Não se conformem com esse mundo. A Babilônia vai cair. Não siga esse caminho aí, é destrutivo. Vivam para a glória de Deus. Que a lei dele esteja nos seus corações. Que a lei dele seja o guia da sua vida, que a palavra dele venha orientar suas decisões. Não molde a sua visão de mundo conforme o mundo diz, como todo mundo fala. Está todo mundo fazendo isso aqui está na moda. Não é isso que tem que guiar, mas é a palavra de Deus. É uma cosmovisão, uma visão de mundo cristã, bíblica. Você vai perguntar, o que a Bíblia me diz sobre esse assunto, pastor? O que a Bíblia me diz sobre como eu devo viver, como eu devo me comportar, como eu devo me relacionar com a igreja local, como eu devo me administrar meu tempo? É a palavra que tem que ser o meu guia. E eu pergunto, a sua vida tem sido para a glória de Deus? Tem sido vivida para a glória de Deus? Independentemente da sua idade, condição, todos devem temer, louvar e adorar a Deus. Reflita hoje sobre os atributos e as obras do Senhor, e que isso redunde em louvor a Deus. Como foi dito no final desse texto que nós lemos, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e os grandes. Reflita sobre os atributos. Reflita sobre as obras. Foram citados aqui alguns atributos, algumas obras de Deus. Ele é Salvador. Ele é glorioso. Que mais? A gente pode acrescentar e lembrar outras partes das Escrituras que citam atributos divinos. Lemos que Ele é poderoso, mas a Escritura vai mostrar que Ele é eterno, que Ele é onipotente, que Ele é fiel, que Ele é onisciente, que Ele é amoroso, Ele é misericordioso, Ele é soberano. Reflita, pare, pense um pouco. Quem sabe não está na hora da gente desligar um pouco, desconectar um pouco e meditar um pouco mais na palavra. E meditar um pouco mais nos atributos de Deus. Cada um de nós. Às vezes a gente perde tanto tempo com coisas que não trazem edificação para a gente. E não dedica tempo suficiente para aquilo que é importante. Segundo lugar, adoremos a Deus pelas bodas do Cordeiro. Versos 6 ao 8. O texto diz:
Então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Desculpe. Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então João ouve aqui um hino que soa como se fosse cantado por uma grande multidão. E ele compara a voz que ele ouve aqui com sons da natureza, como o som de muitas águas ou fortes trovões. Então ele ouve um som que ele tenta explicar o que ele está ouvindo, comparando com sons conhecidos, né? Como se fosse um som de muitas águas, um forte trovão. Ele tenta comparar para tentar explicar o que ele está ouvindo. E essas expressões aqui apontam para o poder, para a majestade e para a glória de Deus. O teólogo fala o seguinte: o Senhor Deus, como indica o rótulo descritivo, Todo-Poderoso, sempre foi o governante sobre toda a criação. Mas agora chegou o fim antecipado do reinado do anticristo. E o Senhor Deus é o governante supremo no vasto universo que Ele criou. No Apocalipse, a expressão Senhor Deus Todo-Poderoso aparece 7 vezes e caracteriza a soberania de Deus. Então, quando está falando aqui Senhor Deus Todo-Poderoso, está mostrando ali a sua soberania. Ele tem poder sobre tudo. E o texto prossegue, verso 7. Alegremo-nos, exultemos, demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Nessa parte, o chamado é para alegrar-se e dar glória a Deus. É dirigido para o seu povo que recebe o convite para as bodas do Cordeiro, isto é, para o casamento do Cordeiro. Eu fui pesquisar sobre o contexto de um casamento hebraico, para a gente entender como é que era naquela época, para ficar mais claro o que ele está querendo dizer quando fala das bodas do Cordeiro. Porque a cerimônia de casamento na nossa cultura pode ter alguns elementos que são diferentes. Então, eu trouxe para vocês, prestem atenção. No contexto hebraico, havia um período de espera entre o noivado e o casamento. E o noivo e a noiva moravam separados. Durante esse período, as duas famílias envolvidas providenciavam os termos para o dote. Quando o valor era pago, o casamento acontecia. Nesse dia, o noivo, em cortejo, acompanhado de amigos, levava a noiva para a casa dos pais dela e para a casa dele. Então, tinha tudo isso envolvido, né? Um tempo de espera, um dote, um valor que era pago, para até então acontecer o casamento. E um teólogo chamado William Hendrickson escreveu a aplicação dessa sequência nupcial hebraica para a relação entre Cristo e a igreja mencionada aqui nas bodas do Cordeiro. E eu achei fantástico. Olha o que ele diz: em Cristo, a noiva foi escolhida na eternidade. Ao longo de todo o Antigo Testamento, a dispensação do casamento foi anunciada. Em seguida, o Filho de Deus assumiu a nossa carne e sangue. Aconteceu o noivado. O preço, o dote, foi pago no Calvário. E agora, depois de um intervalo, que aos olhos de Deus é breve, o noivo volta e o casamento do Cordeiro chegou. A igreja na terra anseia por esse momento, assim como a igreja no céu. Louvado seja Deus, que coisa maravilhosa, né? Notamos aqui também um contraste muito grande, porque nós vemos a noiva vestida de uma forma deslumbrante, brilhante, pura. E quando a gente lembrou do desfecho da meretriz, o que aconteceu com ela?
Olha o capítulo 17, verso 16, quando fala da meretriz, olha o que diz: os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz, a farão devastada e despojada, lhe comerão as carnes e consumirão no fogo. Que destino, que fim terrível. E olha o contraste aqui com a noiva. Queridos, enquanto a noiva do Cordeiro celebra o seu casamento com o seu marido vestida de linho fino, resplandecente e puro, esse aqui é o final, meretriz. Um teólogo chamado Max Donner disse o seguinte: a prostituta é o símbolo da fornicação espiritual, mas a igreja é uma manifestação da fidelidade espiritual, a noiva, né? E quando nós falamos de Cristo vestindo com linho, vestindo a sua noiva, preparando para esse momento, nós também trazemos à lembrança o texto que foi lido na nossa ordem de culto, de Efésios, por exemplo. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. A si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Cristo santifica a sua igreja, Cristo purifica a sua igreja, Cristo adorna, Cristo prepara a sua igreja. E no final desse texto, lá no verso 32, diz assim: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Queridos, nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo, para boas obras e preparados para Deus. Lá em Efésios 2, nesse mesmo livro, só que em Efésios, tem um texto muito conhecido que diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois fomos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A gente vê falando a respeito de obras de justiça dos santos, é porque o Senhor nos preparou para andar nessas obras. Uma verdadeira fé, consequentemente, produzirá boas obras. Os atos de justiça vão ser uma manifestação da sua fé. Na parábola que nós lemos na ordem de culto também, nós vimos que aos convidados daquela parábola que foram ao banquete de casamento, foram dadas roupas próprias para a cerimônia de casamento. Elas são um símbolo de pureza, de santidade. Porém, um desses convidados recusou-se a vestir essas roupas. Qual foi a consequência dele? Ele ficou de fora, foi atirado para fora, né, como nós lemos naquela parábola. E ontem eu também li, num livro que eu ganhei de presente, sobre Apocalipse, uma reflexão muito interessante que eu inclusive coloquei lá no grupo. Eu queria que a gente meditasse nisso hoje. O autor disse o seguinte, ele pergunta na realidade: você vai acabar no céu? Bem, você teme a Deus e serve a Deus agora? Se não, então não espere estar entre estes que temem e servem a Deus pela eternidade. Todos aqueles com a fé salvadora temem e servem a Deus em sua vida. E é assim que a sua fé salvadora é conhecida e demonstrada como genuína. Você serve a Deus agora? A evidência de que você vai estar na eternidade com o Senhor é que você está servindo a Deus agora. Como nós vimos, as obras, os atos de justiça, não são uma causa, mas são uma evidência. Nós observamos essa evidência na nossa vida. Nós temos servido a Deus agora. O brasileiro, ele tem aquele negócio do jeitinho, né? Ele acha que ele vai dar um jeito lá na hora. Passa a vida toda, não quer saber de Deus, está vivendo de qualquer forma, nunca se arrependeu, não voltou-se ao Senhor, fica pensando, quando chegar mais tarde eu vou dar um jeito nisso daí.
né? A evidência de que você vai estar lá é que você se rende e você serve Ele aqui. Que semeia, que complementa. Liberto da escravidão a Satanás, os redimidos dedicam a vida a servir a Deus. Eles alimentam o faminto, dão água ao sedento, praticam hospitalidade ao estrangeiro, vestem o necessitado, visitam o doente, aqueles que estão na prisão. Cristo abençoa esses atos aperfeiçoando-os por meio da sua perfeita justiça. Desse modo, as vestes brancas são tanto dádivas quanto reconhecimento de nossa conduta justa nessa vida. O Senhor nos galardoa por algo que Ele produziu em nós, né? Toda justiça vem de Deus, mas aqueles que recebem a sua dádiva de justiça e nela andam serão recompensados. E mais uma reflexão que eu tiro daqui desse texto sobre o casamento de Cristo com a igreja é que o casamento reflete o precioso mistério de Cristo e a igreja. E a gente lembra das exortações de Paulo sempre. Maridos, lembrem-se da exortação de Paulo. Esposas, lembrem-se das exortações de Paulo. Marido, você é o cabeça do lar. Marido, você tem que santificar a sua esposa. Você tem que cuidar dela. Como Cristo cuida, santifica, lidera, conduz a igreja. Esposa, você tem que também se sujeitar ao seu marido como ao Senhor. Assim você também está expressando esse precioso mistério do relacionamento de Cristo com a igreja. Por fim, meus irmãos, adoremos a Deus pelo testemunho de Jesus. Versos 9 e 10. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Os chamados para as bodas do Cordeiro são os eleitos, são os crentes individuais, que aqui são retratados como os convidados do casamento. E acontece uma cena interessante. Olha o que João vai fazer. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele tentou adorar o anjo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu, dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Depois de impedir João de adorá-lo, o anjo se identifica como o quê? Como um servo, como um companheiro. Isso significa que ele e o apóstolo têm uma posição semelhante. Nós somos servos do Senhor. Não me adore, não faça isso. O testemunho de Jesus mencionado pelo anjo pode ser tanto o testemunho da parte de Jesus, quanto o testemunho sobre Jesus. Em todo caso, o nosso testemunho é sobre Cristo. Não é sobre nós mesmos. Não temos que atrair a atenção para outra criatura ou para nós mesmos, mas para o Senhor. Adora a Deus. J.K. Bill disse: o testemunho é uma declaração profética inspirada pelo Espírito. Queridos, quando tentaram adorar o apóstolo Paulo e Barnabé, lá no livro de Atos, vocês lembram disso? Lá em Atos, né, as multidões quiseram adorar Barnabé e Paulo, chamando Barnabé de Júpiter, Paulo de Mercúrio, querendo oferecer sacrifício a eles. Eles diziam: não façam isso. Nós somos servos, nós viemos para cá justamente para vocês pararem com essas coisas. Não façam isso. E foi com dificuldade que eles impediram a multidão de oferecerem sacrifício a eles. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Ele quer adorar algo que ele vê. Ele tem que ver, ele quer pegar, né? E às vezes vai colocar alguma coisa que não é o Senhor no lugar. A gente tem que tomar cuidado com isso. O próprio João estava se prostrando, já o anjo disse: não, levanta, João, que história é essa? Paulo e Barnabé, a mesma coisa. Mas tem um detalhe.
a Bíblia fala também de uma outra história. Observe a reação do nosso Senhor Jesus Cristo quando Tomé foi fazer a mesma coisa. Olha, João 20, do 26 ao 29. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo, vê minhas mãos, chega também a mão, põe no meu lado, não seja incrédulo, mas crente. Qual foi a resposta de Tomé? Senhor meu e Deus meu. Ele adorou o nosso Senhor Jesus Cristo. Disse-lhe Jesus disse para ele: não faça isso. Jesus disse para ele: levanta. Sabe o que Jesus disse? Porque me viste, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo é digno de glória. Nós temos que adorar somente ao Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Ao Deus triuno nós prestamos louvor. Portanto, adora a Deus. Não devemos adorar outra pessoa ou coisa como Deus. Somente o Deus trino deve ser adorado. Adorar um anjo ou alguma outra pessoa ou coisa é proibido. Como diz o primeiro mandamento da lei: não terás outros deuses diante de mim. Se as pessoas que se prostram hoje em dia, diante de imagens de santos, de anjos, de servos de Deus que já morreram, pensam que isso de alguma forma é agradável a Deus, lembre-se desses versos, lembre-se da reação do anjo, lembre-se da reação de Paulo e de Barnabé. Eles disseram: somos servos como você, adore a Deus. Adore a Deus. Para concluir, nós lembramos que para resgatar a igreja, grande preço Cristo deu. Alguém disse: não foi ouro nem prata, foi seu sangue que verteu. Vou ler novamente. Para resgatar a igreja, grande preço Cristo deu. Não foi ouro nem prata, foi seu sangue que verteu. Como nós vimos aqui, queridos, as nossas obras de justiça só são possíveis pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Por meio dele nós temos a vida nova, não somos mais escravos do pecado e andamos em novidade de vida. E eu pergunto a você que me escuta, tanto aqui, você que me escuta em casa, na internet, você já se rendeu verdadeiramente a Jesus Cristo? Ele é o Senhor da sua vida. Eu clamo, eu chamo hoje: arrependa-se do seu pecado, creia em Jesus, creia no Evangelho. Aos crentes verdadeiros, eu digo: perseverem firmes até o fim, servindo fielmente ao Senhor, anunciando a todos para se apartarem do mal, se apegarem ao Senhor, para se renderem a Jesus Cristo e não se conformarem com este mundo. Que nós aqui, como igreja, adoremos ao Senhor, enquanto nós ansiamos esse tão grande dia das bodas do Cordeiro, que ele vai ser descrito mais à frente em Apocalipse. E eu finalizo com a leitura do texto de Apocalipse 21, do versos 2 e 3. A palavra de Deus diz assim: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Oremos.